No vídeo de hoje eu vou mostrar as últimas atualizações que nós fizemos aqui na PNG Biolimpeza. Não sai daí! E aí, tudo bom? No último vídeo eu mostrei rapidamente quanto tempo nós estamos levando na limpeza dos estofados depois das nossas atualizações. Eu não sei se você notou, mas eu não estou mais postando vídeos de serviço mostrando a casa do cliente e coisas do tipo. Como ali era um local conhecido, era de pessoas conhecidas, eu fiz aquele vídeo rápido, mas sem mostrar o processo, só mostrando o tempo de cada processo para ter uma noção desse tempo total de duração. E quem não acompanha o canal e não sabe exatamente como a gente fazia antigamente, às vezes não tem noção de qual era a intenção do vídeo, que é mostrar que o nosso processo acelerou. Nós já trabalhamos com 2 pessoas, mas sempre com apenas uma máquina. E é claro que com 2 extratoras o processo fica mais rápido. Mas não é só isso que acelerou o nosso processo de limpeza. Então, antes de mostrar o que a gente fez de equipamentos, eu queria falar sobre como nós estamos fazendo a limpeza agora. E algumas pequenas mudanças começam nos produtos. Eu estava usando por último o Impact da Vonix, que foi substituto do Pluri, porque o Pluri tem aquela força, aquela eficiência muito grande, mas o cheiro dele, que eu sempre falo cheiro, mas é aquela sensação de sufocamento, estava me incomodando bastante. E eu sinto essa sensação com muita facilidade. E, na verdade, a minha preocupação não era nem tanto comigo, mas sim com o cliente que às vezes estava lá na cozinha e estava tossindo porque eu estava aplicando o Pluri numa quantidade maior ou numa diluição mais forte. Por isso eu parti para o Impact e depois de algum tempo ele também começou a me incomodar. E aí eu resolvi testar o Multi-C da Lotus. O Impact é um pouco menos eficiente que o Pluri, mas ele é mais fácil de enxaguar e tem menos essa sensação de sufocamento. O Multi-C também é um pouco menos eficiente que os outros, tem um pH um pouco mais leve do que tanto o Impact quanto o Pluri, mas ele não tem essa sensação de sufocamento. Na verdade, ele tem um cheirinho um pouco adocicado que chega a ser gostoso para o cliente sentir na hora que a gente está passando. Vou fazer uma mágica para ele aparecer aqui, para mim te mostrar, caso você não conheça. Esse aqui é o Multi-C da Lotus. Ele é um desengraxante. O pH dele não está lá perto do 14, é 11 ponto alguma coisa. Então, apesar dele ser um pouco menos eficiente, dá um pouco mais de trabalho do que os outros para fazer certas manchas ou aplicar um pouco mais de produto. Eu me livrei daquele cheiro ruim que incomoda a garganta. Se por acaso você está incomodado com isso, vale a pena experimentar esse produto. Como já falei, não porque ele é mais eficiente, mas porque ele não tem esse problema. Depois, nós também estamos utilizando o Extreme Alvifresh, ao invés do Alvifresh, do Kryoxy e todos esses outros limpadores. O Extreme Alvifresh, ele é bem volátil, então ele começa a soltar oxigênio com muita facilidade. Depois que você faz ele vai perder um pouquinho de força. Então, às vezes eu fazia o peróxido na noite anterior e agora eu não faço mais. Eu deixo para fazer de manhã, deixo para fazer depois do almoço, para fazer o da tarde. Mas ele é bastante ácido e tem bastante peróxido. Então, eu posso usar uma quantidade menor de produto e consigo neutralizar o desengraxante, que agora também tem um pH mais próximo do neutro, e consigo fazer a ação bactericida sem precisar de jogar muito produto. Isso também facilita e agiliza o processo. E por último, nós utilizamos o sanitizante da Vonix, que é finalizador, bactericida, com efeito residual e tudo mais. Eu adorei o cheiro dele e essa questão da proteção, apesar de eu não vender, não falar para o cliente que vai ficar protegido e tudo mais, não cobro por isso, mas eu tenho a segurança de que se o sofá demorar um pouco mais para secar, porque é 5 horas da tarde ou porque hoje está dia de chuva, eu não vou ter problemas com cheiro de mofo e coisas do tipo.
Esses são os produtos que nós estamos utilizando agora. Então, primeiro eu faço uma aplicação spot quando é preciso, com o multi-C numa diluição mais forte, tipo 1:5, nas partes mais sujas e nas manchas, mas numa quantidade muito pequena. Depois a aplicação do multi-C a 1:25, 1:30, Extreme Alve Fresh e por final a gente faz a aplicação do sanitizante e uma última passagem de extratora. Nos equipamentos, a mudança que a gente fez principal foi o enxágue infinito, e ao invés de utilizar o reservatório, nós estamos utilizando essa mangueira, e aí a gente conecta ela na torneira do cliente e leva até a extratora. Claro que nós estamos utilizando a bomba externa e não a bomba original da máquina, que tem um sistema diferente de funcionamento. É uma bomba só, de 80 PSI, que dá 5 bar e meio, e ela manda água para as duas extratoras. Se por acaso a água do lugar é forte, e às vezes é muito forte aqui, a gente deixa a bomba desligada e a água passa por ela, em bypass, passa direto por ela sem ligar, e a gente usa só a força da torneira. Pode parecer trabalhoso ou pode parecer desnecessário, mas a nossa experiência é o seguinte: às vezes você ia encher o reservatório e nem tinha como. A torneira era muito baixa, ou no tanque, ou do lado de fora da casa, e aí você tinha que pegar uma mangueirinha para conseguir encher esse reservatório. E o reservatório original tem 10 litros, então ele acaba rápido e você tem que fazer esse processo de novo. No nosso caso, eu estava utilizando esse reservatório de 20 litros e ele é grande para transportar, mas ele também acaba. Em vários serviços faltava só um pedacinho e a água acaba, você tem que ir lá tirar, encher 2 litros, 3 litros da água para terminar o serviço, que faltava quase nada. Tenho certeza que você já passou por isso. E então, o tempo que você demora para conectar a mangueira ali na torneira não é maior do que o tempo que você leva para encher o reservatório. Na verdade, na maioria das vezes é até mais rápido. Conecta a mangueira e sai desenrolando ela e leva lá para onde você está fazendo o serviço. Essa mangueira tem 10 metros, então ela está alcançando todos os serviços que nós estamos fazendo aqui, mas nada impede de você usar uma mangueira ainda maior ou ter duas, uma menor e outra maior. O nosso kit de enxágue não é tão bonito igual o do Marcelo, que é feito com todo capricho, com aquela caixinha bonitinha, saidinha, escrito entrada e saída. Eu já tinha essa caixa de ferramentas, então eu aproveitei ela, coloquei o botão de ligar em cima. Tem 2 botões porque eu comecei a usar 2 bombas e depois acabei tirando e usando uma só. E dentro da caixa eu levo um pouco de produto e também levo o bocal da extratora, que é de acrílico, e não é legal levar ele dentro da extratora sacolejando. Pode ser que ele tenha uma rachadura ou quebre. Então a caixa é um pouco feia, mas a gente leva ela com as coisas dentro. Chega lá no cliente, a gente coloca as ferramentas no lugar que vai usar e pronto. Ninguém se incomoda de ser um pouco feia. Se você quer uma dessa, não está muito afim de fazer ou não é adepto a fazer essas coisas e quer uma coisa bonita, diferente da minha, o Marcelo tem lá para você comprar e a questão da estética é resolvida. Aqui a gente fez com o que tinha na mão. Então eu abro essas 2 tampinhas que ela tem. De um lado tá o botão de ligar e a saída que eu vou conectar na extratora. E do outro lado tem a mangueirinha de entrada que eu conecto no galão de produto primeiro. Depois de passar produto eu desconecto e conecto na ponta da mangueira. Eu vi que eu esqueci de comentar que aqui na P150 eu já tenho uma tomada que é ligada aqui no interruptor de água para não precisar de uma outra tomada ou extensão para ligar a caixa. Então eu conecto a extratora na tomada e já sai uma outra aqui para ela, onde eu conecto a bomba de água. A mangueira tem esse engate rápido que transfere da mangueira grossa para essa de 8 milímetros, que é o padrão da IPC. Quando a gente chega, primeiro eu conecto essa mangueira separada no bocal para fazer a aplicação do produto, no caso o multi-C.
Depois eu desconecto essa mangueira, esvazio ela, deixo lá no cantinho e aí eu conecto a água e vou conectar as duas mangueiras da extratora. Aí a gente tem esse conector em Y, eu ligo as duas saídas, as duas entradas de água das extratoras e conecta os bocais delas para a gente fazer a extração. Como a gente tem essa mangueira de 4 metros, é escolhido um lugar para colocar as extratoras, para colocar a bomba e ali o equipamento fica até terminar o serviço. Para quem não tem, talvez ache que é desnecessário essa questão de ter uma mangueira maior, mas eu posso te garantir que é muito libertador você colocar a máquina no local e não precisar mexer para fazer costa, para fazer lateral e tudo mais. E principalmente em locais mais apertados, igual é o caso desses apartamentos, é muito chato e às vezes até impossível de você mudar a extratora de lugar. Quando a sacada está vazia, a gente pode fazer como nesse vídeo, que é colocar as máquinas para fora, fecha a porta o quanto dá e diminui o barulho dentro do apartamento. E mesmo assim dá para fazer o serviço lá dentro, porque a mangueira é maior. Então, essas pequenas coisinhas fazem com que o seu tempo de trabalho fique mais demorado. Então, nós ganhamos tempo não precisando mais encher reservatório, ficar transportando ou mudando a extratora de lugar para lá e para cá. Isso serve para colchão, para carro, para sofá, qualquer item. A gente coloca a extratora lá e faz o serviço normalmente. Essa faixa de 1 hora é o que nós estamos demorando para fazer esse tipo de estofado dali do vídeo, mas no tempo de serviço real, que é da chegada até a saída. O serviço está marcado para as 8 horas, às 9 horas a gente está dentro do carro dando partida, com o equipamento guardado dentro do carro e saindo para o próximo trabalho. O nosso padrão é 8 horas, 10 e meia, 1 hora e 3 horas. E o que está acontecendo bastante, eu ainda mantenho esse padrão de horário, então nós marcamos o das 8, termina às 9, já estou combinado com o próximo cliente se pode ir antes, às 9 e meia a gente já está no segundo trabalho, 1 hora antes. E aí, o da 1 hora, a gente vai e pode fazer depois desse. Se não tiver o horário das 3, eu consigo fazer os 3 serviços na parte da manhã e fico com a tarde livre. Então, acelerou muito o trabalho ter esses equipamentos. Os produtos mudaram um pouco também, mas a principal mudança foi pela questão do sufocamento. Mas você ter uma bomba de água que joga bastante água faz muita diferença, porque você pode fazer a extração de maneira mais rápida, depois faz uma última de secagem, não vai ficar mais molhado, e isso acelera demais o processo de extração. Aqui nós estamos usando uma bomba de 5 bar para 2 extratoras. Agora você pode simplesmente usar uma bomba de 100 PSI para uma extratora só. A diferença é muito grande. A água tem um papel importantíssimo na limpeza. Não é simplesmente enxaguar o produto, é ela quem vai te ajudar a remover a sujeira que o produto desprendeu. Quanto mais água, mais rápido é o seu processo. E infelizmente eu entristeço e enraiveço de ver marcas vendendo equipamentos com bombas de 18 watts. As antigas, não sei se atualizou, as antigas da IPC tinham mais de 60 watts de potência, que dá 3 bar e meio de pressão a 60 watts. Agora 18 watts dá quanto de pressão? Dá 0,6 litro por minuto de água jogada. A minha dá 3 litros por minuto. É uma bomba que custa 100, 120 reais, enquanto que essas outras, a da IPC de 60 watts, você vai pagar para lá de 300 reais. Muito fácil de dar problema. Essa, desde quando eu comprei, eu não uso aquele pescador com filtro. Quando a gente usava reservatório, é só a mangueira sem aquele pescador. Eu vou comprar e nunca comprei. E agora, usando a mangueira, não tem como usar o pescador, porque é ligado direto. E ela não entope, e ela não para. E as duas estão funcionando até hoje.
Você sabe que essas bombas da IPC, elas são da IPC de maneira geral, porque todas as marcas usam esse mesmo tipo de bomba, apesar de marcas diferentes às vezes, e elas são muito problemáticas. Essa daqui não dá problema de maneira nenhuma. A única questão é que não dá para usar dentro do cabeçote. A menos que você tenha uma extratora com um cabeçote bem espaçoso, não cabe. Você tem que usar um compartimento externo, como é o caso nosso aqui, como é o kit que o Marcelo vende, tem que ter um reservatório, um componente externo ali para você utilizar. Mas a eficiência é muito superior, mesmo das bombas mais interessantes, aí no caso da IPC. A única que tem uma bomba um pouco melhor é a EA262, mas nem tem a curiosidade de saber quanto custa uma bomba daquela e quanto custa e como é trabalhoso a manutenção daquele tipo de bomba. Então essa daqui supre a necessidade até além e ainda assim é 3 vezes mais barata e 10 vezes menos trabalhosa, com menos manutenção do que a original. Com tudo isso, então, a gente conseguiu acelerar o nosso processo. Tem alguns vídeos mostrando alguma coisa, se você tem interesse de fazer algo assim, tem vídeo aí mostrando como é que faz. Lá o Marcelo do canal Como Fazer também mostra exatamente até como faz o kit que ele está vendendo, então dá para você fazer caso queira também acelerar o seu procedimento. Se você não tem habilidade, não tem tempo ou não tem interesse de fazer, você pode comprar o kit dele também. E assim você consegue terminar o serviço mais rápido, ainda com qualidade. Vou dizer que em alguns casos com mais qualidade do que antes. Vai para casa mais cedo, pode descansar. Se quer mais serviço, pode aproveitar esse tempo livre para fazer propaganda e ganhar mais dinheiro. Não quer mais dinheiro, pode descansar um pouco mais, ter mais tempo para a família, para passear, assistir filme, fazer o que você quiser. Eu acho que é isso. Por hoje eu vou ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.